Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o princípio de inclusão e exclusão. A gente vai estar estudando aí em cima de conjuntos, a gente vai estar abordando aí outros tópicos importantes, principalmente relacionados à parte de análise combinatória. Então, primeira coisa, esse princípio ele determina a quantidade de elementos obtidos a partir da união de vários conjuntos. Quando eu faço a união de vários conjuntos, eu tenho que tomar cuidado que a quantidade de elementos final ela não vai ser o somatório da quantidade de elementos dos conjuntos de forma individual, até porque esses conjuntos podem ter uma interseção. E a quantidade de elementos nesta interseção vai causar uma diferença no valor final dos elementos, da quantidade de elementos. Então, se eu estiver observando aqui, dois conjuntos, eu chamei um conjunto de azul, conjunto A, um conjunto roxo, conjunto B. Esse pedaço aqui é o pedaço que está presente tanto no conjunto A como no conjunto B. Então, esse aqui que a gente chama de interseção. A interseção B. Tá vendo que tem as duas cores aqui? Qual a quantidade de conjuntos total aqui? Se eu só somar o conjunto A com o conjunto B, eu vou ter que esse pedaço aqui ele vai se repetir, porque ele faz tanto parte de A como parte de B. Então, o que a gente faz para poder resolver esse problema? Te falo aqui, A união B, a quantidade de elementos aqui, vai ser igual à quantidade de elementos de A, mais a quantidade de elementos de B, e eu vou subtrair da interseção, porque essa interseção ela está sendo contabilizada duas vezes, certo? Então, eu fiz número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos a interseção entre os conjuntos. Então, esse é o princípio de inclusão e exclusão, quando eu falo de apenas dois conjuntos. Professor, mas o que acontece se você tiver mais de dois conjuntos? Por exemplo, 3. Desenhe até ele maiorzinho aqui para facilitar. O que vai acontecer? Tem um conjunto grande, que é o conjunto A, que é o azul. Tem um conjunto grande, que é um conjunto B, que é o vermelho escuro. E tem um conjunto laranja, que é o conjunto C. Certo? Quem é esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é a interseção B, que é esse aqui, mais a interseção dos três. Então, esse trecho todo é a interseção B. Esse trecho todo é a interseção C. Acho que eu inverti aqui. Está invertido aqui as letras, deixa eu só mudar. Esse aqui é C. Esse aqui é C. Esse aqui é B. E esse aqui é B. Só mudar aqui as letras. Então, nós temos o seguinte. Esse pedaço quem é? A interseção C, porque ele pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto laranja C. Esse pedaço quem é? É B interseção C, porque ele pertence tanto ao conjunto B como ao conjunto C. E aqui eu tenho nesse pedaço a interseção B, que pertence tanto a como a B. Esse trecho é a interseção entre os três. Então, se eu fizer uma análise parecida com o que a gente fez antes, A mais B mais C, tá certo? A união deles, menos essas interseções, o que vai acontecer? Se eu diminuir dessa interseção, diminuir dessa interseção e diminuir dessa interseção, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar contabilizando esse ponto aqui mais de uma vez. Então, o que a gente faz? A gente acaba somando essa interseção. Então, eu vou ficar com o seguinte. A união B, união C, vai ser a soma dos elementos de cada um de forma separada, menos as interseções, a interseção B, a interseção C e B interseção C, mais que eu estou repondo essa interseção, que ela vai contabilizada mais de uma vez, então ela volta. Beleza? Então, eu fiz a exclusão aqui e tive que adicionar esse elemento. Beleza? Porque eu, ao contrário do que acontecia antes, aqui eu só excluí porque ele era contado duas vezes. Aqui ele foi contado mais vezes, então eu tive que adicionar esse termo de novo para não dar problemas. Então temos aqui para dois conjuntos e para três conjuntos esse princípio de inclusão e exclusão, beleza? Vamos dar continuidade aí. Falamos de mais um princípio importante. Deixa eu ler. Certo? Falando mais um princípio importante aí. Ele fala o seguinte, Ele, apesar do problema ser simples, do conceito ser simples, ele aborda tópicos importantes. Ele considera que se n pombos
devem ser colocados em m casas, sendo o número de pombos maior que o número de casas, então haverá pelo menos uma casa com mais de um pombo. É conceito bem simples, mas ele consegue resolver alguns problemas aí que nós temos. Então, ó, eu tenho que, se por exemplo tiverem 20 casas de pombos, né, do exemplo citado, e tiverem 21 pombos, necessariamente pelo menos uma das casas vai ter mais de um pombo, né, se todos os pombos forem abrigados. Então é nesse princípio que ele conceitua a análise. Então aqui eu dei alguns exemplos. Qual a quantidade mínima de pessoas para que pelo menos duas delas façam aniversário no mesmo mês? Estou colocando o pelo menos, tá? Pode ser mais. Então é o seguinte, eu tenho quantos meses? Eu tenho 12. Se eu colocar qual é a pior situação possível, se eu colocar uma pessoa aqui em cada mês, se eu colocar uma pessoa em cada mês, eu vou ter 12 meses. Coincidiu. Se eu botar 12 pessoas, coincidentemente, ficou uma em cada mês. Necessariamente a próxima pessoa vai pertencer a janeiro, fevereiro, março, abril, então uma casa que já está ocupada. Então o número mínimo de pessoas que eu preciso é 13. Pode acontecer que com 4 pessoas, obviamente, né, 2 delas nascem em janeiro. Pode acontecer. Mas não é a quantidade mínima que garanta que esse fato exista, que esse fato aconteça. Aqui eu coloquei um outro problema, que é um problema um pouquinho mais complexo, que ele fala o seguinte, ó. Quero saber quantas pessoas, né, são necessárias, um país, que garanta que pelo menos 2 pessoas tenham a mesma quantidade de fios de cabelo. Para fazer essa análise, o que eu preciso? Saber, né? Fiz uma pesquisa lá, rápida, saber qual a quantidade máxima que uma pessoa pode ter na cabeça. Então, eu vi lá que são 200 mil fios. Não tem aqui, ó. 200 mil fios ali é a quantidade máxima. Certo? Então, se eu tiver 200 mil fios, se eu tiver 200 mil pessoas, coincidentemente, cada uma tem de um fio até 200 mil, né? Eu coloquei a pior situação possível. A próxima pessoa, 200.001, ela necessariamente vai se enquadrar em uma das casas anteriores. Então, esse número aqui me garante que eu tenha 2 pessoas com a mesma quantidade de fios. Obviamente, tive que basear nessa análise, né? Pela quantidade de fios que uma pessoa pode ter no máximo na cabeça. Tranquilo? Então, alguns problemas você tem que tomar cuidado que você precisa de alguns dados, sejam eles explícitos ou implícitos do meu problema. Certo? Então, aí temos um princípio importante. Fatorial. O que é o fatorial? Esse operador ele indica o número que multiplica por todos os naturais menores do que ele até chegar à unidade. Então, o que é o n fatorial? Vai ser o n vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, vezes ele menos 3, até chegar à unidade, ou seja, até chegar ao 1. Um exemplo aqui com 5. Quem é o 5 fatorial? Vai ser o 5 vezes o 5 menos 1, que isso dá 4, vezes o 5 menos 2, vezes o 5 menos 3, vezes o 5 menos 4. Chegou na unidade, então parou por aí. Então, quem é o 5 fatorial? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, esse é o meu 5 fatorial, beleza? Então, o operador fatorial é um operador importante aí que é aplicado em várias situações. Agora, tem uma parte importante do fatorial que é a simplificação. Como acontece a minha simplificação de fatorial? Eu vou precisar abrir esse fatorial até chegar num ponto que eu consiga cortar com o termo de baixo. É a divisão, né? Tanto que eu abordei a divisão de forma separada. Foi a primeira que eu abordei aí. Um exemplo que eu tenho, 10 fatorial sobre 8 fatorial. Eu vou tentar abrir esse numerador até chegar no denominador. Eu sempre abro até chegar no menor, né? Então eu vou ficar com o seguinte. 10 fatorial eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar a 1. Só que esse 10 eu posso falar que é 10 vezes 9 vezes o 8 fatorial. Então eu parei ele no 8 fatorial. Por que eu parei no 8 fatorial? Porque coincide com o termo de baixo. O que eu faço em cima e embaixo? Corto. 10 vezes 9 dá 90. Tá vendo aqui? Então achei o valor de 90, que é a simplificação de 10 fatorial sobre o 8 fatorial.
Se eu tiver o 120 fatorial sobre 119, eu vou abrir o 120 até chegar ao 119. Então vai ficar, ó, 120 vezes 119 fatorial, né? Não preciso chegar até o final, dividido por 119 fatorial. Simplifico em cima e embaixo, eu vou achar que isso dá 120. Isso serve também para outras expressões, né? Se eu tiver, por exemplo, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial, e eu sei que isso vai ser igual a 56. Como eu faria? Vou abrir o numerador, então vai ficar n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Abrir até chegar ao de baixo. Aqui vamos ficar com n menos 2 fatorial, isso tudo tem que ser igual a 56. Em cima e embaixo, cortei. Então aqui eu tenho n ao quadrado menos n menos 56 é igual a 0. Certo? Se eu for usar aqui a fórmula da soma e do produto, a soma vai dar 1, resolvendo a equação ali de segundo grau, e o produto vai dar menos 56. Quais os dois números somados dão 1, multiplicados dão menos 56? Menos 7 e 8. Como eu não posso ter um número negativo, o n só pode ser igual a 8, resolvi o meu problema. Tá certo? Então, coloquei um exemplo aí na forma de uma equação para a gente estar resolvendo. Outras operações que nós temos aí com fatorial está associada basicamente à decomposição desse termo, gerando um termo em comum. Isso ajuda bastante aí, principalmente quando eu trabalho com soma e subtração, algo parecido com o que eu fiz com a divisão lá em cima. Então, ó, quero somar 3 fatorial e 2 fatorial. O que eu posso fazer? Ou eu abro, resolvo separadamente e somo, ou eu abro esse termo aqui até chegar num termo semelhante, igual a gente fazia com x. Então, ó, 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 fatorial. Então, esse termo, a forma de cálculo vai ser equivalente ao que a gente fazia com o x, certo? Então, ó, 3x mais 1x dá 4x, certo? Só que nesse caso, meu x é o 2 fatorial. Então, 3 vezes 2 fatorial mais 1, que é o número que está aqui escondido, vezes 2 fatorial, vai ser igual a 4 vezes o 2 fatorial. Se eu estiver estruturando de baixo, a mesma coisa. Eu vou tentar abrir esse cara até chegar ao 2 fatorial. Então, quem é o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Menos o 2 fatorial, a mesma coisa. Vou abordar esse cara como se fosse o meu x. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 4, 12, menos 1 que está aqui escondido, 11. Vezes 2 fatorial, 11 vezes x, certo? Que é o equivalente. Na hora da multiplicação não tem jeito, dá para a gente calcular direto. Então, eu tenho 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, e o 0 fatorial é o próprio 1. Se eu fizer esse produto, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso deu igual a 6. Resolvi meu problema de multiplicação. Então, seguindo aqui, probleminha para a gente estar resolvendo junto, que é o seguinte. N mais 1 fatorial mais n fatorial dividido por n mais 2 fatorial, e eu quero simplificar. Então, eu vou jogar para o menor termo. O menor termo é o n fatorial. Então, vai ficar n mais 1 vezes n fatorial, que é esse cara aqui, mais o n fatorial, dividido por n mais 2 vezes n mais 1 vezes o n fatorial. Posso colocar n fatorial em evidência em cima. Então, vai ficar n fatorial que multiplica n mais 1, que é esse cara aqui, mais 1. E embaixo, a gente vai ficar com n fatorial vezes n mais 2 vezes n mais 1. Melhorando isso, n fatorial sobre n mais 2 vezes n mais 2 embaixo. N fatorial vezes n mais 2 vezes n mais 1. Em cima e embaixo, posso estar cortando. Então, vou cortar o n fatorial e o n mais 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre n mais 1, né? Que é a simplificação desse problema usando conceitos envolvendo fatorial. Beleza? Então, até a próxima aula.